O Clube do Medo apresenta. Na verdade, na verdade, o que aconteceu? Passa lá 30 dias depois do incêndio do Joelma, que foi 1º de fevereiro de 74, e fica um mês lá, ninguém reclama os corpos, e esses corpos são levados pro cemitério da Vila Alpina, que é o São Pedro. Lá eles são sepultados, são 2 levas de corpos, né? Não é tudo de uma vez, mas perfilam 13 sepulturas lá. E aí dizem, aí mora o universo das histórias mais lendárias, né, mitológicas, de que numa noite um dos funcionários começa a ouvir de cada uma dessas sepulturas gritos muito agoniados, como se estivessem queimando. E aí ele intuitivamente joga água nessas sepulturas, elas vão esfriando e o silêncio também vai sendo alcançado a partir de cada uma dessas sepulturas. Essa história eclode lá, né? Vira uma história lá do bairro. Mas essa história, antes de você ir além, mas essa história não é só uma história do bairro, porque isso passava na televisão na época de Domingo Legal. Eles iam lá entrevistar os coveiros, os sepultadores, era uma coisa... Essa é uma das histórias mais conhecidas de São Paulo. Né? Então, exatamente. E, sem dúvida, virou um monte de programa, apareceu. Porque eu lembro que quando eu fui lá pra gravar, eu lembro que o sepultador, ele que sepultou as 13 almas, ele tava lá no dia. Só que ele tá lá ainda, né? E ele falou, chegaram 13 crânios e tal. Parecia que ele não queria falar, mas é porque eu acho que muita gente vai perguntar. Porque isso na época era uma lenda, assim, eu falo lenda urbana no sentido de a história de gente que gritava das sepulturas era muito grande. Tanto que até hoje tem um costume das pessoas levarem copo com água e leite lá, né? Isso, exatamente. Nas sepulturas. Deixaram 13 copinhos, uma em cada sepultura, né? Exatamente. E só que essa história não existe nenhuma comprovação. Ao contrário, só morreu uma senhora, que era ascensorista em elevador. Não morreram 13 pessoas. O que não significa que elas não morreram no Joelma. E eu tenho lá os atestados de óbito das 13, 2 não morreram carbonizadas. 11 morreram de doença de carbonização, mas 2 não, morreram de traumatismo craniano. Provavelmente pularam do prédio, né? O que se imagina é isso. Então, e você vê como é construído. Não foram reclamadas, se parar pra pensar, meu avô veio da Paraíba com 17 anos. Ele ficou 30 anos sem falar com o pai dele. Saiu brigado da Paraíba com o pai dele. Ficou 30 anos. Se meu avô tivesse morrido nesse intervalo, ninguém ia ouvir falar. Então não era um absurdo. Fala, pô, mas ninguém reclamou. Os caras, se fossem 13 pessoas que não era de São Paulo... não se falava, não tinha proximidade com a família, né? Talvez, né? Claro. E aí ninguém reclamava. Mas eu sempre pensei que as 13 almas eram essa história mesmo. Mas você vê como vai sendo construído? Claro. É meio que um telefone sem fio que a gente não tem controle, né? Mas é meio normal em mortos milagreiros, quando há o processo de devoção, o devoto começar a acentuar o martírio. Não que a morte não seja terrível. Entendi. Mas você, às vezes, vai aumentando e vai mudando o tipo de morte para ela ficar mais dramática. Martírio assim, o tanto de que a pessoa sofreu para morrer, né? Essa história do Joelma, talvez esse tipo de morte dentro de um elevador queimando seja a coisa mais próxima de um inferno. Das labaredas, né? Da imagem que a gente tem no inferno. Todo mundo abraçado. E, pô, é uma doideira, né? É verdade. É um dos mais... É que o Joelma, ele é a tragédia mais latente ainda. Embora ele aconteceu foi 1º de fevereiro de 74. Eu lembro de ver na televisão isso. 8h45 da manhã. Peraí. 74? 74. Pô, eu tinha 4 anos, como eu lembro, cara. Porque vocês devem ter ficado falando disso um tempão, anos. Foi tanto isso. O trauma do Joelma era tão grande, tem uma história que ocorreu na Câmara dos Vereadores, que um vereador, numa ocasião, estava fazendo a instalação dos PCs e era tarde da noite, ele fala que estava com a esposa fazendo a instalação dos PCs, e aí começou a ouvir uma movimentação no corredor. Ele dentro do gabinete dele, o prédio da Câmara foi utilizado para assentar esses corpos do Joelma, porque, cara, morreram entre 181 e 187 pessoas. Cara, não tem IML para colocar isso. Então ficou um tempo na garagem da Câmara, que fica do lado do Joelma. E aí ele começou a ouvir uma movimentação, isso já era começo dos anos 90. E barulho de gente andando, móvel mexendo. Tá aqui essa hora. Exatamente.
E aí o que que ele faz? Tenta abrir a porta, alguém tá bloqueando a porta. Leva um puta susto. Começa a ficar muito nervoso. A mulher também. Isso na Câmara. Na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Isso é incrível, porque Pra a mim, é o Câmara ponto- ficou assombrada por conta do Joelma. É a Você última tem noção? instância, é o último lugar que você imagina que vai ter uma história noção sobrenatural. Não, calma que você vai ver. E aí o que acontece? Esse cara liga pro policial que faz a guarda, o cara sobe, abre a porta e fala: Oi, isso, cara pálido. Bom, segunda-feira ele protocola um pedido. Tinha, Explica o que tinha aconteceu. gente aqui. Protocola um pedido pro presidente da Câmara dos Vereadores e solicitando uma intervenção espiritual na Câmara dos Vereadores de São Paulo e foi deferido. O presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo chama a Federação Espírita do Brasil, que faz uma intervenção, Vendo? faz uma Aí, ó. varredura Que- na Câmara dos Vereadores Tá de São vendo? Paulo. É muito louco. Então, Aconteceu. Quem estão duvidando de mim, entrei no Ghostbuster. YouTube. Então, mas isso é porque assim, ó, eu tô acompanhando alguns comentários aqui e tem muita gente assim que tipo, ai, fantasma, ai, não sei o quê. Cara, essa coisa de fantasma, Ela ela tem aquela visão do lençol branco. do Isso, fantasma. mas assim, é porque parece que quando a gente fala de fantasma, é muita brisa no sentido de tipo, mano, vocês estão ainda falando de fantasma em 2024? Mas eu sempre falo o seguinte, gente, a gente tá falando do sobrenatural, porque Deus, vamos falar do Deus agora, todo-poderoso que tá em toda... Ele é sobrenatural. Sim. Claro. Tem muita gente falando, não acredito em fantasma, mas você acredita em Deus? Acredito. Ah, Espírito Santo. Espírito Santo. Então. Gente, são todos espíritos. Então, quer dizer, a gente não tá falando de uma coisa, e a gente tá falando, por exemplo, você acabou de dar um exemplo de uma coisa que passou por uma questão governamental. Lógico. Foi instituído ali. Claro. Precisou chamar uma associação espírita pra trabalhar num órgão público. Cara, você sabe a história da Maria Papuda em BH? Não. Nunca viu. Então, quer dizer, não é uma coisa solta. Não, imagina. A Maria Papuda, BH é uma cidade relativamente nova, tem O cento e pessoal tá poucos falando que anos. meu óculos parece o do Chico Xavier. Tem uma história do Chico Xavier no Joelma. Do Vou até Joelma? trocar de Tem. óculos aqui. É só Aí descer. também estão lendo aí, né? Tem a Não, história... põe de novo pra eu ver se tá legal, aparecendo. cara. Parece pior. Pega um papel lá pra ele, vê se ele escreve uma carta. Era grossão assim, né? O óculos dele. Cara, Ele adora... era meio cego, né? É, né? Teve problema no olho, né? Tem, o ele Chico tinha um Xavier. Eu problema. adoro as histórias dele. O Chico Xavier tem a história da Volkmar, que a Volkmar tem aquele filme. A Volkmar era uma moça que morreu no 23º andar do Joelma. O irmão conseguiu fugir, ligou pra mãe e falou: Mãe, a Volkmar te ligou? Não, por quê? Falou, nada. E aí ela morreu no 23º andar. E aí o que Do acontece? Joelma. Do Joelma. No incêndio. E ela fica muito agoniada. A mãe, porra, perdeu um filho. Né? Traz a maior desgraça que pode acontecer pra alguém. E ela tá muito agoniada e o Chico Xavier recebe uma mensagem da Volkmar que escreve uma carta pra mãe. Falando, mãe, foi acolhida. Quer dizer, acalantando a dor da mãe. Uhum. Essa história foi tão impactante, foi tão famosa, que acabou virando um filme, 23º Andar, um filme estrelado pela Beth Goulart. Exatamente. E no filme, além da história, já que tem esse recorte religioso, né, a partir da doutrina espírita, mas que, pô, como você falou, super sobrenatural, nas gravações do filme, que foram no Edifício Joelma, tem uma aparição. A cena da... Deve ter até no Google aí. A cena... É uma foto ou é uma Uma um vídeo? foto. Tem uma foto da cena do Joelma com a Beth Goulart no filme 23º Andar, que as três... Ela e Eles estão duas abraçados moças gritando, se né? abraçando e aparece ter um cara aqui, ó. No filme. Essa foto foi pra aquele programa do Linha Direta Mistério? Sei. Foi pra aquele programa. Foi a partir daí que o Joelma ganhou todo... Já tinha, né? Todo o estigma de assombrado. Mas hoje em dia, se você falar que você quer chegar no Joelma lá, oi, boa tarde, posso entrar pra ver fantasma? Você não eles entra. detestam. Eles Se você odeiam essa Se história. você quiser visitar... Sabe, acredita aí, que eu ó, nunca foto. entrei no Joelma. Cadê, Preciso cadê? entrar no Joelma um dia. Essa. Será que é essa aí? Não sei se é essa. Não, eu acho que essa Eu daí acho que não. Tem uma que eles estão são gritando. três, Mas são várias fotos, né, na verdade, que tem no Joelma. O pessoal tá perguntando aqui, que Joelma? O Joelma do Calypso? Não é a Joelma do Minha, Calypso. olha lá, aquela ali, É ó. o edifício... Essa aí. foto, olha lá, Ó. parece um homem ali. É o edifício... Cara. É que hoje chama Praça da Bandeira, né? Fica na 9 Parece de um julho aqui em Paquito São lá Paulo. atrás. Cara, é o Paquito lá. Depois coloca a foto do Paquito. O bigode tá igual. Cabelinho. Gente, vocês estão vendo bigode, né? Estão vendo? Eu vi um cabelinho comprido, bigodinho assim. Eu vi um cabelo comprido. No Joelma, tem histórias, por exemplo, o João e a Rosa, que também
acho que você conhece, Vilela, que são os caçadores fantasmas, falam que Sim, são os sim, Warren brasileiros. Eles, um deputado na época, um político da época, era dono de um dos andares do Joelma, né? E aí ele não conseguia vender. Não conseguia vender, não conseguia alugar, não conseguia gerar dinheiro com aquilo. O João e a Rosa foram chamados para ir lá e para limpar o ambiente. Depois que limpou, começou. Então, quer dizer, é o que eu tô falando, o fantasma e o sobrenatural, ele não é uma coisa assim que a gente fica, o fantasma com lençol branco vai aparecer para puxar teu pé. Ele tá inserido na sociedade de uma maneira tão intensa. Porque as religiões são isso. Antigamente eu não gostava muito de falar de religião quando falava de fantasma. Só quando você começa a ver as histórias das religiões... Nós somos o Clube do Medo, trazendo todos os dias histórias para você. Se inscreva no canal.